Então vamos lá, né? Finalmente fazer um vídeo tutorial aqui para o uso do Medkey. Lembrando, né, que o link para se inscrever aí no Medkey com desconto que eu tenho de afiliado, tá na descrição. Tem o meu contato também para você que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou te responder assim que puder, né? E E é isso, né? Os links com desconto estão aqui na descrição. Nesse momento aqui do vídeo tem um link com desconto de 50% para fazer o pacote anual, né? Daí fica 997 por 12 meses, dividido dá mais ou menos uns 84, 83. Mas tem outros links também, né? Lembrando que qualquer um deles que você fechar, você tem 7 dias grátis, então dá para aproveitar, utilizar a plataforma e dar uma olhada como ela funciona por 7 dias. E aí, se você porventura não se adaptar ou não achar que é o momento, por exemplo, só está querendo conhecer e testar mesmo, né? É uma possibilidade. Aí você cancela e não tem nenhuma cobrança. Beleza? Então vamos lá. Essa é a home da plataforma, né? Eu vou deixar o vídeo menor aqui. Essa é a home da plataforma. Vou tentar fazer um vídeo não tão longo assim. E, bom, na página home aqui, nessa barra lateral na esquerda, você tem as opções, né? Tem todas as opções do que a gente consegue navegar aqui pela plataforma e utilizar. Beleza? Na própria home tem oferecimento de algumas novidades que tem no Medkey, por exemplo, a mentoria individual aqui. Se você der um clique, te leva para uma página específica para a mentoria individual. E você dá uma olhada nas condições e como é que funciona a mentoria, ó. Tem aí explicações basicamente, mas você vai ter contato ali semanalmente, vai ter acesso ilimitado a uma pessoa que vai te fazer mentoria, né? É contato direto com o profissional. Tem algumas condições, você vai entender, para entender um pouco melhor tem que abrir para dar uma olhada. Tem que abrir para dar uma olhada. Mas o Medkey oferece, aí tem um grupo, um time, para oferecer mentoria individual. Ainda na página home você consegue acessar algumas coisas da barra lateral da esquerda, né? Eu geralmente navego pela barra aqui mesmo, né? Aqui é o acompanhamento individualizado, enfim. E basicamente fala sobre algumas coisas básicas da plataforma, né? Eu vou começar pelo perfil, porque quando você faz o Medkey, quando você acabou de contratar o Medkey, você vai personalizar o seu perfil, né? Então você vem aqui em personalize seu perfil, coloca aqui suas informações pessoais, seus dados básicos, né? Estado que mora, faculdade que faz, quando se forma, em que momento você está ali na faculdade. Em preferência de estudos, você já vai colocar uns dados mais específicos e que a plataforma já vai levar em conta, né? Então, sou estudante, por exemplo, no meu caso, né? Sou estudante, faculdade, não é residência, internato, que é o meu caso. Que área você está rodando? Você seleciona a área que está rodando. Eu, por exemplo, nesse momento estou na clínica médica. O Medkey vai levar em consideração essa informação. Por quê? Qual que é o lance? Né? O grande lance é ele tentar te expor um pouquinho mais questões ou assuntos que você está vendo no seu dia a dia, né? Você está vendo na rotação ali na clínica médica. Nesse momento, por exemplo, eu estou em cardiologia, né? Quando você começou, dados bem específicos aqui em relação o seu plano de internato, né? Quando você começou e quando você termina. Eu termino esse rodízio em fevereiro. HDMG. Beleza, ok. Ir para os meus estudos. Aí ele vai levar você, aqui nesse caso ele me trouxe de volta para a personalização. E aqui em metas de estudo, você vai colocar informações mais específicas sobre a prova que você deseja passar, né? Eu coloquei uma prova só, você pode colocar algumas outras provas de outras instituições, porque o que a plataforma faz é inteligentemente mostrar questões para você que são um pouco mais parecidas, tem um desenho um pouco mais parecido com as questões da instituição que você tem por objetivo passar. Aqui o ano que você faz de prova, a nota que você deseja tirar, eu coloquei 75. Na verdade,
a orientação que o pessoal do Medkey passa é para manter isso daqui em 70. Porque senão se você colocar isso aqui muito alto, por exemplo 95, né, extrapolando, o que acontece é que você vai acabar por repetir muitas vezes os mesmos assuntos, né? Porque vez ou outra a gente vai errar algumas questões. Esse é o grande lance mesmo, errar e aprender com os erros nas questões, né? Mesmo nas que você acerta, claro que você aprende, lê o comentário, internaliza algumas coisas, mas nas que a gente erra, a gente fica um pouco, talvez desapontado, não sei, e acaba dando mais enfoque, fazendo algum ajuste interessante no resumo, enfim. Então, nas que você erra é para você aprender mesmo, né? E se você erra mais do que 5% das questões, por exemplo, você vai acabar por repetir aquele assunto mais cedo, ou talvez no outro dia, no dia seguinte. Né? A plataforma faz esse cálculo por você. Se você coloca um valor justo ali de prova, um valor um pouco mais abaixo, você dá uma espaçada um pouquinho maior nos assuntos que você vai realizar, né? Vai visualizar. Quantas questões você pretende fazer por dia? Isso aqui é muito pessoal. Eu deixei bastante livre aqui com 100 questões por dia. Matheus, você faz 100 questões todos os dias? Nesse momento não exatamente. Né? Nesse momento não exatamente. Mas como a plataforma me propõe fazer revisões por blocos, e em alguns momentos eu não consigo ver as 100 questões, eu consigo ao menos ter uma gama muito maior de blocos para eu poder selecionar naquele dia ali o quanto eu vou acabar por fazer. Né? Eu me esforço, eu tenho separado aqui dias do meu internato que eu vou estudar um pouco mais, dias que eu vou estudar um pouco menos, mas vou participar mais da prática médica aqui no hospital. E nos dias que eu vou estudar um pouco mais, é claro que eu faço as 100 questões, finalizo elas todas e limpo tudo. Nos dias que eu vou participar um pouco menos, eu acabo por fazer 40, talvez 30 questões, mas com qualidade, escolhendo o tema que eu quero, né? Escolhendo ou ao menos a área que eu quero. Depende bastante ali do que eu estou pretendendo fazer naquela semana, naquele dia. Aqui, quanto tempo você pretende estudar por dia, e a plataforma leva em conta também isso. E quais dias da semana você pretende descansar. Aqui para mim está marcado domingo, né? Sábado é um dia natural de estudo. Aqui para mim está marcado somente domingo, então no domingo em específico ele não carrega questões naquele dia para eu estudar. Se eu quiser estudar no domingo, eu abro a plataforma e estudo. Né? Eu abro a plataforma e venho e vou resolver blocos de questões personalizados, ou posso resolver, por exemplo, um simulado ou uma prova específica. Mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso nos próximos minutos. Né? Então, beleza, aqui eu personalizei, legal, deixei o número de questões que eu quero fazer diariamente. Como vou começar a usar a plataforma? Bom, como a gente começa é por aqui, ó, pelo assuntos de estudo. Então você clica nessa barra de assuntos de estudo, ele vai mostrar todos os assuntos disponíveis, tem uma série de filtros que você pode utilizar, a gente vai se habituando a utilizar os filtros num segundo momento. Mas nesse momento aqui, por exemplo, eu vou tirar o filtro de grande área, né? Eu estava com filtro de grande área em pediatria, porque estava estudando um assunto em pediatria, fazendo seleção de assunto por pediatria. Eu tirei o filtro, vamos ver que outros filtros a gente tem aqui. Filtros por relevância, por exemplo, por relevância para o exame que eu quero fazer. Né? Eu marquei aqui, deixei marcado aqui até sem relevância. Às vezes eu quero nivelar ou estudar um assunto mais específico. Em neurologia, por exemplo, eu gosto de dar uma estudada um pouco mais aprofundada e aí eu estudo até sem relevância para a minha prova. Né? Então a plataforma faz isso para você. Ela entende quais assuntos caem mais na sua prova. Ela dá uma separada por relevância, né? E aí você pode filtrar por isso e estudar só os assuntos que têm relevância de fato. Né? Então, antes de desmarcar, vou mostrar aqui. Bom, assuntos disponíveis. Eles estão sendo mostrados para mim de acordo com a incidência na minha prova. A incidência que foi encontrada pela inteligência artificial na minha prova, na prova que eu vou fazer, que o INEP revalida. Né? E aqui, por exemplo, 1,94% em conceitos de APS. Ou seja, provavelmente eu vou responder na prova que eu vou responder, vão ter 2 questões de APS, de conceitos em APS. Esse é o primeiro assunto de estudo. Se é o primeiro assunto de estudo, naturalmente vai ser o assunto que eu vou revisar, talvez com mais frequência.
a depender da dificuldade que eu tenho em dominar os conceitos naquele assunto, claro. Mas os temas são propostos nessa ordem, né? Uma ordem bastante interessante de estudar. Alexa, cancela. Então, é uma ordem bastante interessante de visualizar os assuntos. Alexa, dá play no Spotify. Tá tocando um lo-fi. Tá tocando lo-fi ao fundo. Enfim, uma maneira bastante interessante de visualizar, né? Porque aí não está separado por grande área, né? Todas as grandes áreas aqui estão misturadas. Eu poderia filtrar só a grande área. Poderia filtrar, por exemplo, pediatria e nivelar os assuntos. Mas o que significa nivelar um assunto? O nivelamento é composto por 10 questões relacionadas àquele assunto, né? Se você responde as suas 10 questões e acerta 7 questões, a plataforma sugere que você nivelou, você tem um conhecimento ali, que é o mínimo necessário para ter certo domínio. Alexa, pausa. Para ter um certo domínio sobre aquele assunto. Ela mudou de música aqui, ficou muito alto, vai me atrapalhar. Então vou mostrar aqui um exemplo do que seria nivelamento. Ó, aqui nos cards, né, nos cardzinhos que está mostrando para mim um remover, quer dizer que já são assuntos que eu nivelei, né? Eu poderia nivelá-los de novo. Por exemplo, eu abri aqui na lista e aqui está nivelado, por exemplo, litíase biliares e suas complicações. Suponhamos que está nivelado, eu respondi as questões, aqui ele mostra o desempenho para mim naquele assunto, 80% das questões eu tenho acertado, respondi a 62 questões, 81% eu acertei. Suponhamos que eu acredite que não mando muito bem nesse assunto, eu discordo, ou não está aqui, o desempenho está bem baixo, por exemplo. Eu vou nivelar de novo, vou começar do zero. O que seria começar do zero? Ele vai mandar de novo, vamos reiniciar nosso aprendizado em relação àquele tema. Então vou clicar aqui em nivelar. Claro que eu não vou finalizar, né? Porque senão eu vou acabar atrapalhando o meu desempenho aqui. Mas, bom, cliquei em nivelar, vão aparecer o quê? 10 questões para eu responder desse tema, desse determinado tema. Se eu acerto 7 questões deste tema, o tema foi nivelado e ele vai lá para a agenda de questões e a gente vai ver um pouquinho melhor como é que funciona a agenda de questões num segundo momento. Mas basicamente é isso. Aqui na plataforma a gente pode fazer marcações enquanto está respondendo ali, com diversas cores de marcador se você desejar. Marcar e não responder imediatamente, né? Porque se a gente marca e responde imediatamente, aparece o comentário acaba nos ensinando alguns conceitos, você acaba usando nas próximas questões. Então você pode pular direto para a questão 2, por exemplo, responder todas as questões, quando chegar aqui na 10, você respondeu as 10, você ainda não confirmou as suas respostas. Veja, eu marquei, mas ainda não respondi, não confirmei. Ou seja, eu ainda não sei não tenho certeza absoluta se aquela é a resposta correta, né? Eu posso marcar todas as respostas aqui e depois voltar respondendo, por exemplo. É uma maneira interessante de estudar. Nenhum comentário das questões, ao menos, me ensinou nada sobre como responder aquelas questões. Porque o comentário vem com um resumo mais simplificado sobre o tema, mas um resumo que acaba por abarcar vários conceitos. E depois eu posso voltar respondendo, por exemplo, sem ter aprendido nada com os comentários, e aí eu volto, aí sim, lendo os comentários, né? Lendo os comentários das questões que, por exemplo, eu tenho mais dificuldade, me sobrou certa dúvida, né? E aí a gente se relaciona da maneira que prefere com o comentário de questão. Bom, respondi aqui, totalizei, consegui responder 7 corretas, vai lá para minha agenda de questões, já não vai mais aparecer como tema, como assunto não nivelado, né? Vamos voltar aqui então para os assuntos de estudo. Depois eu vou explicar algumas coisas a mais ali sobre aquela tela da resposta das questões. Mas voltando para cá e voltando para os filtros, eu vou voltar aqui e filtrar e tirar os sem relevância. Né? Então, tirei assuntos que a plataforma considera sem relevância, com uma incidência muito baixa, por exemplo. Né? Mostro aqui, está marcando em ambos nivelados e não nivelados. Né? Sim ou não, sim ou não. Está marcando ambos. A plataforma
segundo a inteligência artificial, entende que 196 assuntos são os assuntos mais relevantes, né? Com esses 196, eu conseguiria, mandando bem, compreendendo bem esses 196, eu conseguiria fazer uma nota de 75%, que é o que eu tenho como objetivo aqui na prova do INEP. Bom, que maravilha, né? Diminui um pouco o número de assuntos que a gente tem na medicina, né? Porque são muitos assuntos, né? Então aqui é praticamente metade. E é claro, se você terminou os 196 assuntos, você vai seguir nivelando assuntos que têm um pouco menos de relevância, mas ou que você se interessa um pouco mais, porque quando a gente se interessa um pouco mais, é muito mais fácil da gente aprender, ou que você simplesmente quero nivelar mais assuntos. Beleza? Então, sobre o nivelamento dos assuntos, é isso, né? Isso basicamente. Depois que eu nivelei, como é que eu reviso? Como é que funciona para revisar? Aí a gente vem para a agenda. Né? Então aqui na barra lateral tem agenda e questões, como funciona a sua agenda, certo? Então aqui no topo da sua agenda você tem as suas metas diárias, mostrando aqui quantas questões você tem por responder ainda, quanto já foi concluído e o quanto você acertou naquele dia, né? O desempenho de hoje. Não vale a pena focar muito nessas informações, talvez aqui na meta de questões, mas nem isso talvez, né? O aprendizado não está estabelecido com o número de questões que você faz, e sim a maneira que você aproveita elas, né? E aí a gente chega na minha agenda, né? Essa é a minha agenda, aqui tem 100 questões propostas, separadas em diferentes temas, né? Vocês veem que aqui está como em atraso, por exemplo, porque ontem eu estava de plantão no hospital, das 7 às 7 e tal. Cheguei e acabei por não responder questões. Respondi algumas questões lá enquanto estava trabalhando no hospital, porque eu consigo acessar online de qualquer computador, né? Posso responder pelo celular ou tablet, mas de qualquer computador. Eu respondi no computador do hospital mesmo. Mas não respondi as 100 questões. Então ele vai mostrar que está em atraso. Isso não me incomoda nem um pouco, né? Ele só está me indicando que, teoricamente, segundo o que eu mesmo propus, eu deveria ter respondido esses outros temas. Gole d'água. Certo? Então a gente tem aqui as separações aqui de vários temas, inclusive com os títulos desses temas. Se eu finalizo as minhas 100 questões, teoricamente eu revisei todos esses temas. Agora um detalhe, né? Por exemplo, puberdade fisiológica e patológica, tenho 10 questões para revisar, enquanto que prematuridade, por exemplo, eu tenho somente 3. Ué, por quê? Porque aqui eu tenho um maior número de revisões feitas, um aproveitamento melhor do que com puberdade fisiológica e patológica. Aqui, puberdade fisiológica e patológica está como primeira revisão, né? E, bom, eu, na verdade, já estudei, já revisei puberdade fisiológica e patológica, mas num determinado momento, a plataforma permite que você faça isso, eu decidi por zerar a plataforma e reiniciá-la, né? Foi uma decisão ali que eu decidi que ia fazer algo mais intenso, focar um pouco melhor, mudar algumas ideias que eu estava tendo de estudo. Eu decidi zerar tudo que a plataforma me mostrava e reiniciei, e a partir disso eu só nivelei puberdade fisiológica e patológica, mas eu ainda não fiz nenhuma revisão, né? E vários outros temas, né? Então aqui, o exame físico do RN, se não me engano, esse tema de exame físico do RN tinha uma relevância, uma incidência um pouco mais baixa na minha prova. Icterícias febris, aqui já são 8 questões. Neoplasia de pele no melanoma, já são 7, com 3 revisões feitas. Então, a partir do número de revisões que você vai fazendo e o seu desempenho, não simplesmente o número de revisões, a plataforma vai te mostrando ou mais ou menos questões dessas, né? Então, aqui, por exemplo, em prematuridade, obstetrícias, eu tenho 3 questões para responder, fiz 8, mas se eu responder essas 3 e errar as 3, no próximo momento, que eu não sei exatamente qual é que ele vai me mostrar, a plataforma é que faz esse cálculo, vai ser mostrada para mim prematuridade com 4 questões, talvez 5 questões, para que eu retome, para que eu reaprenda. Talvez eu estou esquecendo alguns conceitos que são importantes ali para prematuridade, que 3 questões não são suficientes para me ensinar. 3 comentários, uma revisão simples, para que eu revise outra vez, para que eu revise com mais afinco, né? Então isso é bastante interessante
sobre a plataforma, né? Esse é o grande lance aqui do Medkey, é essa inteligência artificial que está por detrás da engenharia aqui do software, né? Da engenharia do mecanismo que foi desenvolvido pelo Medkey, para que você revise o que você de fato precisa, para que você revise o que você de fato tem dificuldade e erra certa, né? Pouco mais sobre a nossa agenda, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um botão em que eu posso omitir os títulos dos assuntos. Esse é um botão interessante porque quando eu clico nesse botão, ele vem e me avisa, olha, quando ele vem e me fala basicamente isso, basicamente isso. Não vou ler aqui, né? Que os títulos vão desaparecer. Então agora, ao invés de aparecer especificamente ali exame físico do RN, vai aparecer ou neonatologia, pediatria. Para quê? Para que os títulos não sejam sugestivos da resposta correta, né? A gente acaba percebendo ali, respondendo 2, 3 questões, qual que é o assunto que está sendo tratado naquele bloco de questões. Mas para que os títulos não enviesem, né? Então você clica aqui, sim, quero esse desafio. Dentro disso agora, aqui, por exemplo, estava anatomia e embriologia do sistema reprodutivo feminino, agora a gente tem ginecologia. Quando eu abrir aqui, eu vou acabar por descobrir, respondendo algumas questões do que se trata, né? Mas não enviesa. Aqui onde tinha neoplasia de pele não melanoma, agora eu tenho dermatologia. Vou acabar por descobrir. A foto sugere um pouco, né? A foto é um pouco sugestiva, mas eu não sei se aqui é, por exemplo, melanoma, né? Poderia muito bem ser. Aqui nesse caso é neoplasia de pele não melanoma. Aqui só a foto enviesaria no sentido errado. Mas enviesar no sentido errado até que é bom, né? Porque eu preciso duvidar dessa foto, né? Então quando eu abrir para responder as questões, estiver andando por elas, eu vou duvidar dessa foto, né? E assim sucessivamente. Beleza, ok. Então essa é a agenda de questões. Mas poxa, tem questão que eu erro. Algumas questões eu erro que me chamam muita atenção. Eu gostaria de repetir aquela questão em específico. Gostaria de repetir aquele conceito em específico. O que eu faço? Eu anoto, escrevo? Não precisa, né? Então a plataforma pensou nisso. O Matheus genialmente pensou nisso. Matheus é o nome do criador do Medkey. Matheus interessantemente pensou nisso. E aqui ele trouxe para nós, vamos adicionar ao caderno de erros. Adicionar ao caderno de erros. Então um pouco mais sobre esse ponto da plataforma aqui, né? Sobre o ponto, sobre a página de resolução de questões. Adicionar ao caderno de erros, a gente vai adicionar e depois eu vou mostrar como que a gente entra nesse caderno de erros para resolver questões, por exemplo. A gente pode imprimir só essa questão, imprimir todo o bloco da 7 para resolver na mão, ficar uma experiência mais próxima à prova que vai ser de fato realizada. Dar like ou dislike, tem algumas questões de bancas que, né, o que dizer, né, do CESDF, por exemplo. Então, aqui são os likes e dislikes dos outros usuários em relação a essa questão aqui. O que mais? Qual é o estilo dessa questão? Porque depois você consegue fazer filtros, blocos personalizados com um estilo de questão específica, né? Então, aqui está aparecendo diagnóstico, pegadinha, fisiopatologia ou anatomia, mas poderia ter, por exemplo, imagem, eletrocardiograma. Quando a gente clicar eletrocardiograma aqui, depois no bloco de questões personalizados que eu vou mostrar como é que a gente faz, você poderia filtrar só a imagem que aparece eletro, né, para ficar afiado, né? Aqui pode aparecer o número de questões ou somente um início aqui, um comecinho do enunciado de cada uma das questões, para você não ficar olhando ali para o número tanto de questão que está faltando, né? É uma opção. A plataforma tem o modo escuro e o modo claro. O modo escuro deixa com esse fundo acinzentado aqui. Teoricamente dá um pouco mais de conforto para ler. Eu prefiro com o fundo branco, né? Conforto para estudar. Eu particularmente não gosto muito de conforto. Assim, eu tenho que ter conforto de apoio para a coluna lombar, né? O incômodo aqui produzido para mim pelo branco me mantém um pouco mais alerta. E a gente vai vou mostrar aqui algumas coisas em relação ao comentário da questão. Então vamos resolver essa questão aqui rapidinho. A realização de uma zetaplastia para a ressecção de tumor basocelular em dorso.
tem como objetivo, bom, tumor basocelular. Suturar a lesão sem tensão, ganhar mais profundidade na ressecção, acredito que não. Diminuir a formação de seroma, acredito que também não. Eu acho que suturar a lesão sem tensão, né? Esse que é o grande lance da zetaplastia. Né? Eu preciso remover uma determinada área e eu faço um Z e eu estabeleço que vários pontos agora vão ser pontos de tensão em diferentes locais da pele, né? E não exatamente numa linha reta onde eu teria que puxar bordes, né? Porque a lesão é redonda, o centro da lesão está mais distante dessa ponta da borda. Enfim, bom, é o que eu penso, acredito que seja isso, estruturar a lesão sem tensão. Beleza. Aparece aqui o aproveitamento das outras pessoas, das pessoas que já responderam essa questão em porcentagem na direita. E aqui embaixo a gente tem a seção do comentário. Bom, o comentário, esse por exemplo, trouxe para mim uma ilustração técnica, um desenho, traz para mim aqui um comentário mencionando cada uma das alternativas. Um pouco mais abaixo a gente tem comentários dos usuários, né? Comentários dos usuários, às vezes traz um link com um artigo interessante para leitura, às vezes não. Você pode interagir com o comentário do seu colega com like, dislike ou resposta. Você pode fazer um comentário aqui, trazer imagem, por exemplo, como trouxe o colega. Né? Esse é um comentário feito pela parceira Aristo, então o Medq tem essa parceria com a Aristo. Né? A Aristo é um cursinho também, né? Preparatório. Aqui na esquerda a gente tem essa opção dos flashcards, bastante interessante também, porque você poderia acessar, por exemplo, flashcards de outros colegas que criaram, né, flashcards públicos, que foram deixados públicos, adicionar ao seu baralho, ou então criar o seu próprio flashcard. E aí lá na agenda, né, abaixo um pouco ali de todos os temas que a gente tem para resolver, apareceriam flashcards que precisam ser resolvidos ou não, né, criados por você ou adicionados ao seu baralho, criados por outras pessoas. Aqui na direita a gente tem um resumo básico do tema, né? É um resumo bem básico, traz algumas imagens, traz coisas interessantes, mas é um resumo mais básico, né? Não é uma apostila de cursinho, é uma leitura bem leve, tranquila, só para trazer à mente os pontos mais deu um misclick, só para trazer à mente os pontos mais específicos. Né? E uma outra coisa que eu quero mostrar é que em algumas questões a gente tem, muito interessantemente, nós temos vídeo, comentários por vídeo. Né? Então vou responder aqui algumas questões para ver se a gente consegue ver aqui. Eu vou responder qualquer coisa. Aqui já apareceu uma primeira. Né? Então quando tem análise em vídeo, eu tenho o comentário oficial do Medq, o resumo do tema, os flashcards e também análise em vídeo. Então eu dou o clique no vídeo aqui, abre o vídeo grande para mim, eu posso acelerar o vídeo se quiser ou não, né? Aqui estão as possibilidades de velocidade. Eu sou Giovana Brito, sou especialista em clínica médica. Eu assisto falar um pouquinho agora sobre uma colega médica especialista no que está sendo discutido acima, ou clínico, né? Um cirurgião geral, fazendo comentário em relação ao que foi colocado na questão. Né? Então eles trazem ali um resumo básico simples sobre aquele assunto. Os médicos geralmente falam sobre como essa questão ou esse conceito poderia ter sido cobrado de uma outra maneira, para você se preparar para uma outra questão, por exemplo. Faz um resumo geral e em vídeo, né, que é um recurso bastante interessante, é um recurso gostoso. Né, às vezes a gente está cansado ali da leitura, faz o comentário em vídeo, mas de igual maneira você tem o seu comentário em texto, né, para fazer a leitura resumida aqui do assunto em si, com descarte aqui de alternativas, por exemplo. Né, por que cada uma está certa ou está errada. Né? Então era isso que eu queria mostrar, acho que ia demorar um pouquinho mais para achar algum comentário com vídeo, mas a cada momento estão aumentando bastante os comentários que tem vídeo. Né? Então a cada momento o Medq tem contratado mais especialistas seguem fazendo aí, além dos comentários em texto, fazendo comentários em vídeo, que é muito legal.
né? Voltando aqui para a agenda de questões, para a gente ver aqui dois últimos pontos. O caderno de erros, que está aqui abaixo. Caderno de erros. A maneira que o MEDQ propõe que eu reveja os assuntos de acordo com a incidência. Então aqui já é que eu reveja, não, que eu nivele, né? Que eu veja novos assuntos, no caso. De acordo com a incidência também, sempre de acordo com a incidência que ele aparece que os assuntos aparecem na minha prova. Né? E aqui é interessante, porque eu geralmente escolho ou de acordo com a incidência ou de acordo com o que eu estou vendo no internato, porque esse é o ponto mais importante para mim, mais interessante. Né? Como que eu escolho, por exemplo, né, minha opção, que inclusive foi uma orientação que eu me lembro do Matheus, criador do MEDQ, fazer do porquê que ele tinha criado essa plataforma. Ele criou a plataforma exatamente para isso, para fazer revisões passadas e para que eu possa revisar, fazer blocos de questões específicos do que eu estou vendo na prática, né? Do que eu estou vendo no paciente, do que eu estou vendo acontecer com o familiar, para que eu consiga dominar ali, na prática, correlacionar o que está acontecendo na minha prática com o que está acontecendo nas questões, com o que está acontecendo na teoria, com o que está acontecendo na apostila do cursinho, entender as diferenças, as limitações que existem no meu serviço, onde é que eu andaria se não houvesse aquele tipo de limitação, por exemplo, qual que é o próximo passo, qual que é o passo anterior, qual que é a fisiopatologia, enfim. Né, eu consiga relacionar e fica muito mais fixo na minha mente quando eu estou correlacionando o que está acontecendo na minha questão com o que eu estou vendo na prática médica, né, no serviço. E eu acho que esse é o grande lance para mim, a coisa mais interessante aqui é eu ter essa liberdade de ir lá e fazer 60 questões, por exemplo, entrar em pediatria, perceber que a gente tem muita síndrome gripal, né, muita afetação respiratória de modo geral, e eu vim aqui filtrar 150 questões de afetação de via respiratória e responder a 150, e quando percebo, eu vi tudo que eu vi na prática, eu vou me lembrando dos rostos das pessoas, do rosto do familiar, do que foi prescrito, da diferença do que deveria ter sido feito no serviço para o que está sendo proposto ali pelo protocolo, enfim. Né? Acho que essa é a grande sacada aí, correlacionar o que a gente está vendo na prática com o que a gente está vendo na teoria. Um golinho de café. E vamos lá. Vou mostrar o caderno de erros rapidamente. Aqui, né, andando aqui mais para o fim do vídeo. Mostrar o nosso caderno de erros. Aqui no caderno de erros eu tenho... Bom, é um caderno com 10 questões. Ele aparece diariamente, né, de acordo com o número de questões que você adicionou para ele aqui, trouxe para cá. Não necessariamente eu errei quando eu trago para cá, às vezes é só um conceito que é muito batido, uma questão que eu achei muito interessante ou bonita, e eu trago para cá. Uma questão que foi muito bem feita, uma questão da Unicamp, da USP, eu trago para cá. Porque eu percebo que aquela questão é uma questão completa, testando vários conceitos ao mesmo tempo. Eu quero repeti-la, né? Então eu trago para cá, acerto ou erro, enfim. E aí a gente vem aqui no caderno de erros, responde aqui 10 questões por dia, questões que vêm aleatórias, eu não sei qual que é o tema, né? Então, por exemplo, eu respondi aqui essas 5 para mostrar. Vamos aqui para a questão 6, por exemplo. A questão 6, eu não sei qual é o tema. Né? A questão 5 aqui, estava discutindo, por exemplo, está discutindo aqui medicina preventiva. Aqui está sendo discutido medicina preventiva, né? O pintor está sendo exposto a determinados fatores de risco. Quando eu for fazer o exame periódico dele, quais são os complementares corretos se ele solicitar? Beleza, eu já errei essa questão. Primeira vez que eu respondi, eu me lembro de ter errado essa questão há muito tempo atrás. E aí agora já não errarei mais, né? Já tenho esses conceitos aqui bastante fixos, mas é uma coisa que é cobrada, né? Uma coisa que é importante saber, é cobrado. E preventiva cai muito, né? E aí ela fica aqui. A próxima questão, por exemplo, a questão 6, já está discutindo, vamos ver aqui, já não é preventiva, já é uma questão com um traçado eletrocardiográfico, um homem de determinada idade ali, com uma afetação emergencial,
A gente pode clicar na imagem aqui do traçado para trazê-la bastante, para ampliar legal e conseguir avaliar um pouco melhor, né? Esse é um problema que a gente tem fazendo prova na mão ali, ou com bloco de questões em PDF, que eu não consigo fazer esse tipo de ampliação, por exemplo, né? Então aqui é bastante bem interessante. Consigo abrir, fazer a minha avaliação. Tem uma taquicardia, taque supra, né? Taquicardia supraventricular. Aí a monoamórfica porque é súbita, né? O paciente está com 80/40 aqui, ó, de frequência, ou de pressão arterial, com a frequência de 180, né? Eu preciso fazer cardioversão, né? Eu não vou ler toda a questão. 89 de oxigênio a 89. Eu preciso fazer cardioversão. Acredito que eu esteja correto aqui. Certo, é isso aí. Tem que cardioverter. Cardioverter no lugar de desfibrilar, porque o aparelho aqui consegue identificar as ondas R. Eu vou mandar sincronizado o meu choque com uma das ondas R acontecendo, porque reduz o risco de eu desenvolver, do meu paciente no caso, né, desenvolver uma arritmia maligna pelo choque não sincronizado, quando a gente poderia sincronizar. Enfim, uma ultra arritmia maligna, né, um FV ou uma ESP, né? Então, esse é o lance aqui do caderno de erros, né? Vou voltar para a agenda de questões e mostrar os blocos personalizados aqui um pouco rapidamente. Aqui eu tenho vários blocos personalizados, foi o que eu montei, né? Quando eu estava estudando aquelas coisas em específico, né? Eu acabo de passar para a clínica médica, mas, por exemplo, eu estava estudando pediatria, né? Acabei de finalizar a pediatria, que é por que está PED 6 maus tratos? Porque o cursinho que eu utilizo, ele estabelece assim as nomenclaturas das apostilas, né? PED 1, PED 2, até PED 6, né? Então aqui eu estava no PED 5, esse aqui é onde PED 1, né? Eu estava acompanhando bastante coisa na clínica neonatal aqui, filtrei várias questões de clínica neonatal em vários momentos, estava acompanhando o serviço, né? Gostei muito. E aqui estão filtradas as questões do jeito que eu quis, né? Filtrei aqui 100 questões de parada cardiorrespiratória na pediatria. Respondi 55% dessas questões. Eu posso ou não finalizar, né? De vez em quando eu venho aqui e respondo algumas dessas questões, quando eu quero, quando não. Posso apagar aqui, remover. Essa daqui, por exemplo, eu acho que eu dei um clique ali no intensivo e ela apareceu. Então eu vou remover. Como é que eu crio, né, blocos personalizados? Aqui eu tenho um botão para criar blocos personalizados. Vou mostrar rapidamente, mas aqui eu busco o assunto que eu gostaria, então vou buscar toxoplasmose e gestação, um assunto bastante recorrente e tal. Tipos de questões, acesso direto ou pré-requisito, né? Acesso direto tá mais relacionado com o INEP. Quantidade até 100, eu posso filtrar. Tem os filtros avançados aqui, eu clico em filtros avançados, né? Eu posso filtrar dificuldade, por exemplo. Eu posso filtrar se a situação dela no sentido de eu já ter resolvido, não resolvido, resolvido, já acertei, já errei essas questões, ou eu favoritei, tem um clique para favoritar, ou posso não colocar filtro nenhum. O estilo da questão, o que ela está cobrando, eletrocardiograma, por exemplo, fator de risco, pegadinha. Bom, eu tenho muita dificuldade em questão com imagem. Então clique aqui, questão com imagem. Só vai aparecer questão com imagem, 100 questões com imagem, relacionados ao tema que você colocou. E aí, toxoplasmose e gestação, é comum que tenha imagem? Não, né? Não tem imagem. Às vezes tem imagem de um exame ali, mas não tem imagem. Então o que vai acontecer? Se a gente não tiver 100 questões, ele vai te falar, olha, toxoplasmose e gestação com imagem, eu só tenho 20 questões. Aí você confirma ali, beleza, você vai responder 20 questões ali com a imagem, bem filtradinho do jeito que você queria. Outro lance também é escolher a instituição que você quer. Então, posso colocar DF, né, por exemplo. Posso colocar mais de uma. DF, INEP revalida. E vou colocar também DF, INEP revalida e UNB, Universidade de Brasília. Qual o ano? Dá para filtrar os anos, então só quero responder questão mais nova, né, porque as condutas ali em toxoplasmose são bem específicas ali, se modificam com certa frequência. Preferência de questões só com imagens, com vídeo embaixo, com vídeo no comentário,
com comentários do MedQ, do time MedQ, os comentários mais específicos. Quero excluir as anuladas ou com problemas da banca. Bom, quero excluir as anuladas ou não quero excluir. Eu não excluo as anuladas, né? Porque a anulada, apesar de estar anulada, ela está te testando ali em outros conceitos. Criar atividade. Tem que dar um nome para o bloco, que ele pergunta qual o nome que vai ser o seu bloco. Toxo, gestação. Ok, então a gente vai fazer essa de pré-natal. Geralmente eu coloco, aí aqui, né, sou eu mesmo que coloco o nome da apostila em que aparece essa discussão. Então eu sei que no meu cursinho aparece essa discussão na apostila de obstetrícia 1, OBS 1, toxogestação. Se eu quiser deixar a apostila aberta aqui do lado para eu pesquisar alguma coisa, eu vou fazer isso, né? Criar atividade aqui. Pronto, simples. Criar atividade. O que ele falou para mim aqui? Não foi possível encontrar questões suficientes. Recomendamos que você altere os filtros. Aí vamos ver que filtros eu coloquei aqui. Ginecobstetrícia, pré-natal, toxoplasmose e gestação. Bom, então eu vou tirar a toxoplasmose e gestação e vou deixar pré-natal. Vou tirar o subtema e deixar só o tema. Por quê? Aqui posso estar discutindo, colocando discussões com toxoplasmose, mas como tem outros diferenciais, se eu filtrar para toxoplasmose, vai ficar muito óbvio que, por exemplo, o diagnóstico é toxo. Né? Então, beleza. Melhorei o filtro, deixei 100, INEP revalida e UNB. Criar atividade. O ano também, né? Eu filtrei muitos anos aqui, deixei só ali no finalzinho. Criar atividade. Você selecionou 100, mas eu só encontrei 78 que caíram nessas duas provas, UNB e revalida. Beleza, continuar mesmo assim. Então eu vou responder essas 78 aí. E eu vou estudar filtrado 78 questões de toxogestação, se eu quiser. Iniciar a atividade, dou um clique aqui. Né? Essas atividades aqui, elas vão... Né, cada questão que eu respondo vai entrar ali uma questão a mais que foi resolvida na minha agenda, por exemplo, lá em cima. E eu vou responder aqui questões de toxo na gestação. Repara que ele mostra o ano para mim, então tenho sempre que ter isso em conta. Né? Então, quando o ano é de 2016, pensar numa conduta que está mais relacionada ali a algo que já foi modificado. E é isso. Essa é a nossa agenda de questões. É assim que a inteligência artificial vai organizando para mim o que eu vou estudar naquele dia. Tem dias aqui que aparecem questões, aparecem muitos temas aqui só com 3 questões por tema ou 5 questões por tema. Né? Então, muitos temas. Eu acabo revisando, sei lá, 20 temas, 30 temas num mesmo dia. Né? Ainda mais estudando aqui o dia completo, né? Acabo revisando bastante coisa, né? Você revisa pontos específicos sobre o tema, você não revisa o tema inteiro todas as vezes que vai revisar, não faz sentido, porque não precisa. Né? Você revisa o ponto específico do tema que está sendo cobrado na questão, que você não se lembra, que você não se recorda, enfim. Né? Esse é o grande lance aqui. Então tá aí, essa é a nossa agenda de questões, o bloco personalizado, o que nós vimos já? Como personalizar o perfil, aqui embaixo na lateral. Os assuntos de estudo, como nivelar os assuntos de estudo. A agenda de questões e os flashcards, o caderno de erros e os blocos personalizados que ficaram aqui abaixo. Né? Eu acabo criando blocos personalizados de acordo com o que eu estou vendo no internato. Né? Então, basicamente é isso. Né? Tem mais funções aqui na plataforma que eu não vou trazer aqui para nossa... tem o painel de métricas na lateral, né? Acabei não colocando aqui, mas depois você pode visualizar. Vou trazer aqui só rapidamente para a tela. 45 minutos de vídeo. Depois você pode visualizar as métricas. Né? Então você clica no painel de métricas aqui, ele mostra para você quantas questões foram respondidas desde a última vez que você decidiu resetar a plataforma. Né? Então, alguns meses atrás eu resetei a plataforma e agora eu tenho respondidos aqui 8.837 questões. Resolvi já 3 simulados. Quero resolver um por mês, esse é o meu objetivo. Né? Qual que é a matéria que você tem melhor desempenho? 79% em GO. Porcentagem de acertos, né? O desempenho geral. Incidência de assuntos na sua prova. Né? De acordo com as metas que você estabeleceu.
seu gráfico de progresso. Então tem bastante informação aqui que você pode filtrar aqui só para uma específica, filtrar GO aqui, né? Então, olha aqui, dá uma olhada em GO. O que eu erro em GO? O que eu erro em GO com mais frequência? Doenças benignas e malignas do ovário. De fato, eu erro bastante isso aqui. Questões que abordam gestação gemelar, porque não são muitas. Não tem muita coisa sobre gestação gemelar. E as que eu tenho visto são um pouco mais específicas, de bancas que são mais difíceis mesmo. Então, por aqui você vai vendo o que está acontecendo com você em cada uma das especialidades, onde você precisa melhorar, o que você precisa melhorar. E basicamente é isso. É uma plataforma incrível, muito completa, muito bem preparada, se melhorou, vem melhorando cada vez mais de acordo com o tempo. E é uma ótima pedida, né? É uma plataforma que vai te auxiliar, vai auxiliar você como revisar e como é que você vai pensar sobre os assuntos que você já conhece e já estudou, né? Então a partir dali a gente vai nivelar assuntos, né? Você tem que ou assuntos que você estudou na faculdade de modo geral, ou no cursinho que você tem, qualquer cursinho que você tenha, ou enfim, assuntos que você quer aprender a partir da questão mesmo. Eu quero aprender a partir das questões. É uma possibilidade. É uma possibilidade. A questão te ensina muito, né? Então, é isso. Né? É isso que eu tenho a dizer sobre o Medkey. O Medkey é incrível. Modificou bastante a minha maneira de estudar, pensar. Me deu muito mais liberdade no raciocínio. Além disso, a gente tem como ir lá e fazer simulados ali naquele bloco de questões, por exemplo, personalizadas ali. Eu posso filtrar só 100 questões do INEP Revalida de 2017. Bom, são as 100 questões do INEP Revalida de 2017, né? Filtrar sem tema. É um simulado. Aqui a gente tem também, por exemplo, no materiais de estudo, você tem, por exemplo, acesso a simulados diretos. O Medkey prepara alguns simulados com temas específicos, tipo diagnósticos diferenciais, ou com tratamentos, ou decoreba, coisa que acaba por cair em prova, a gente tem que saber. Bom, o Medkey prepara alguns. Se você clica aqui nesse espaço da plataforma, ele prepara simulados para provas específicas, simulados que só estão falando sobre tratamento, simulados de diagnóstico diferencial, simulado decoreba, interpretação de exames, né? Então esses simulados aparecem ali para você como sugestão. Na sua agenda ali aparece em cima, olha, o Medkey tem um novo simulado como sugestão. Você quer fazer? Você pode separar um dia da semana ali para fazer aquele simulado em específico. Aquele dia você não revisa segundo a sua agendinha, né? Mas você revisa pelo simulado, né? Estuda pelo simulado. Tem o modo prova. Aqui no Personalize Seu Perfil, vocês podem colocar no modo prova. O que acontece com o modo prova? No modo prova não aparece o comentário assim que você clica em responder, né? Então você tem acesso aos comentários só depois que você termina aquele bloco de questões. Muito interessante, né? E tem muita coisa, uma plataforma muito completa. Aqui é o lugar das provas na íntegra, para você filtrar a prova que você quer fazer na íntegra. Então aqui eu ia filtrar a Revalida, já apareceu. Prova na íntegra, INEP Revalida 2022. Essa é uma prova que eu vou deixar para fazer um pouquinho mais próximo da minha prova, né? Eu acredito que vou fazer prova ali em meados de outubro ou novembro de 2024 agora, né? Então essa é uma prova que eu quero fazer ali 2, 3 meses antes da minha prova, ou 4 talvez. Enfim, então é uma plataforma muito boa, muito completa, cheia de materiais, os comentários são ótimos, a plataforma tem muito mais coisa do que isso que eu acabei de falar, apesar de eu ter falado o que é o principal aqui, o que para mim é principal, né, o que eu tenho utilizado com mais afinco até hoje. Tem o intensivo, por exemplo, o intensivo Medkey, que é um plano diferente, né, que é um plano em que há aula, que tem aula, inclusive, né, são aulas um pouquinho menores, um pouquinho mais enxutas ali, mas a gente tem aula. Vou abrir aqui só para mostrar aqui na tela. Então, ó, por exemplo, a cada semana vai sendo lançado
vão sendo lançados alguns assuntos aqui. Se você entra na semana 1, por exemplo, é uma plataforma, uma proposta do Medkey, de como que você vai estudar, né? A ordem do que você vai estudar, como e como vai revisar, e depois as questões vão lá para a agenda de questões. Anemias hipo, hérnia, tuberculose e visão global das anemias. Vamos lá no visão global das anemias, que é bem base. O que eu tenho aqui? Eu tenho aulas. Então, entender a anemia hemolítica, hipoproliferativa, desvendando o lúpus, enfim, bastante coisa aqui, né, de discussão de anemias. Né? Você não precisa necessariamente ver as aulas se você não quer. Nivelar, teste seu conhecimento nesse assunto fazendo a etapa de nivelamento. Iniciar aqui. Quando for nivelado, vai lá para agenda. Ler resumo, você pode acessar aquele resumo, né, um resumo mais básico, um resumo mais enxuto, mais tranquilo, que tem imagens também, é um resumo bem organizado, simples, com a leitura leve, tranquila. Fazer um bloco de questão aqui sobre esse tema, bloco de questão personalizado, então dá um clique aqui, cada clique que você der, você pode abrir lá e fazer um bloco de questão sobre esse tema especificamente. Ele vai abrir aqui 10 questões sobre esse tema. Cada vez que você voltar lá e clicar, ele vai abrir 10 questões sobre visão global das anemias em caráter intensivo. Né? Então, é uma plataforma muito completa, né? Tem mais funcionalidades, né? Tem bastante coisa aqui no Medkey, é uma plataforma incrível, completa e que pode te ajudar bastante aí no seu processo de aprendizado, no seu processo de passar na residência, no seu processo de juntar informações aí no HD interno para praticar a medicina. Beleza? Termino o vídeo aqui, um vídeo imenso, 50 minutos. Talvez eu faça aí um vídeo mais enxuto, só falando bem por cima, e aí vou deixar o link deste vídeo no vídeo enxuto. Mas esse aqui é o mais completinho aqui que eu vou fazer. Embaixo, lembrar de novo, né? Embaixo aqui na descrição do vídeo tem os links de desconto, com 50% de desconto no anual, acho que tem 15% no semestral, viu que encaixa melhor para você. Lembrando que todos eles 7 dias grátis, você pode aproveitar a plataforma e conhecê-la. Né? E por que ele deixa ali os 7 dias grátis? Porque a inteligência artificial não tem como ninguém vir aqui e pegar. Né? Como ela está rodando no script no site, não tem como ninguém vir e, bom, uma pessoa que for um hacker muito pesado conseguiria. Mas não tem como ninguém vir aqui e, por exemplo, aproveitar dos 7 dias, baixar tudo e vai fazer o que depois, né? A inteligência artificial não vai conseguir, né? Então, eu acho que por isso que fica esses 7 dias de acesso aí para o pessoal. Né? O Matheus, que é este rapaz, esse homem aqui, esse médico, é um muito bom, né? Muito inteligente, ficou muito legal, a plataforma muito bacana, e ele acredita bastante, né? Ele acredita com afinco no que ele criou, no que ele desenvolveu, e que as pessoas conseguem se desenvolver usando o método dele. Então é isso, né? Tá feito aqui o vídeo tutorial para você entrar na plataforma e se desenvolver. E aí cada um vai acabar por usar do seu jeito, né? Na sua maneira, com o seu esquema. Mas esse é o esquema que eu uso, né? O meu jeitinho vegano de usar o Medkey. Você vai desenvolver o seu jeitinho aí, talvez carnívoro, de usar o Medkey. Tá certo? É isso, galera. Obrigado. Valeu pela atenção. Forte abraço.